últimos 2 anos, a Vale recomprou 20% das suas ações. Então, ela pagou 10% de dividendo e 10% de recompras. Mas ela tem condição de pagar 20% ao ano com esse preço de minério que está hoje, que não é um preço de minério nem muito próximo da máxima dos últimos anos. Só que onde que você acha que hoje, em termos aí de risco, retorno seria um aporte mais inteligente ser feito? Se chegasse uma pessoa pra você e falasse assim, pô, Thiago, todo mundo fala que tá barato. Sempre tem esses headlines, bolsa tá barato, bolsa tá barato. Se você for pegar múltiplo de tudo, tá barato mesmo. Só que onde que você acha que hoje, em termos aí de risco, retorno seria um aporte mais inteligente ser feito? São empresas, como você comentou aqui, bancões, empresas que já estão com uma certa maturidade mais avançada aqui, ou as pagadoras de dividendos, ou hora de talvez pegar um varejão que tá muito amassado por conta disso? Bruno, eu iria na primeira opção das empresas que têm uma saúde financeira maior, empresas que estão pagando mais dividendos. Hoje eu diria que das 10 maiores empresas do Ibovespa, quase tudo é um índice de dividendos, né? Você pega a Vale e está pagando mais de 10% de dividendo, Petrobras pagando 10% de dividendo ou mais. Eu vi ali que a Vale pagou, que a Petrobras pagou 70% de dividendo, os bancos ali, Itaú, Banco do Brasil pagando bastante dividendo, BB Seguridade, B3, são uma das, até a Ambev, né? A Ambev está no maior yield, provavelmente desde do plano real, né? Tem algumas questões de governança que o pessoal tem dúvida, né, do grupo de controle, mas enfim, iris or iris, assim, os dividendos dela tá no maior patamar que eu vi na minha carreira. Então, assim, as grandes empresas, elas estão numa pegada de dividendos. E por que eu escolheria essas empresas? Porque eu acho que elas têm uma melhor combinação de risco-retorno. Certamente, se os juros for para 6%, 7% algum dia, algumas empresas mais alavancadas tendem a ter uma baita performance. A subir mais, você diz, né? A subir de maneira muito intensa. Só que talvez essas empresas não sobrevivam até lá. Algumas delas não sobrevivam até lá. Várias dessas empresas aí de varejo tiveram que fazer capitalizações relevantes. E são bilhões e bilhões de reais que foram feitos para salvar essas empresas e não foi garantido ainda a sobrevivência dessas empresas. Bota-se bilhões e continua com dificuldade. E continua com dificuldade. Talvez precise botar mais bilhões. Essas empresas que eu falei dos dividendos são empresas que têm balanço sólido, são empresas que geram caixa todo trimestre e por conta disso elas podem remunerar os seus acionistas. Então, você é pago por esperar e não depende tanto da sorte assim. E outra, no último ciclo, a gente fez esse estudo lá na Suno, a gente viu que, num primeiro momento, as empresas de dividendos é onde entrou o primeiro dinheiro. Não foi nessas empresas mais arriscadas. Então, se isso se repetir, obviamente que pode não se repetir, mas eu até tenho uma tese do porquê que isso aconteceu. Mas nesse primeiro momento, essas empresas sobem mais. Então, você ainda tem essa opção do tipo, se isso se repetir, você ganha dinheiro primeiro aqui e depois vai para outro. E por que isso aconteceu, na minha opinião? As empresas de dividendos são as primeiras a serem buscadas. Não são necessariamente as empresas mais arriscadas. Porque quando os juros começam a cair, o investidor começa a falar, pô, ganhava 6%, 6,5% no título público. O título público agora caiu para 5,5%, 5%, 4,5%. Esse cara, talvez no 4,5% não se sinta tão confortável. Daí ele olha lá o Banco do Brasil pagando 10%, ele fala, pô, vou ganhar 10%, vou vender aqui e vou comprar lá. Daí você fala, quer Magazine Luiza? Não quero porque eu quero renda. Esse público rentista, que é muito grande no Brasil, talvez até um pouco diferente do público americano, que olha mais total return, ele tende a ir para essas empresas antes, né? E eu diria talvez os fundos imobiliários, os FIINFRAs e os FIAGROS, porque é uma categoria que ganhou muita relevância e muito apetite da pessoa física, talvez competindo com as ações de dividendo. Mas eu acredito que o primeiro fluxo num bull market, ele não vai para a parte mais apimentada, ele vai para essas ações de dividendos, que é justamente capturando esse público rentista. Daí, quando essas empresas estiverem já num patamar que não tem tanta renda, daí o pessoal vai para a pimenta. É engraçado, a gente fez um estudo há pouco tempo atrás, olhando os últimos movimentos grandes de cortes de juros, né? Porque a gente estava entrando provavelmente no ciclo de afrouxamento monetário lá no meio do ano passado, e a gente viu quais foram os setores que melhor performaram. A gente fez uma análise pelos índices que a gente tem da B3, então o IFIN, o IMAT e assim por diante, né? Legal. E os primeiros que andavam, assim, na performance total até o final do ciclo,
os mais alavancados davam mais. Então você tinha o de varejo, que é o Icom, o próprio de construção civil. Na primeira parte do ciclo ou no final? No final, no total. Mas quem andava primeiro era o IFIN. É isso. É o IFIN e o IDIV. IFIN e Então, IDIV. a gente chegou numa conclusão parecida. Essa primeira corrida se vai no onde tem dividendo. Porque o público rentista, que está nos títulos públicos, ele olha e fala, quero manter aquele meu dividendo de antes. Para onde que eu vou? Vou pro dividendo. Só depois que as rendas estão muito baixas, né? Que os dividendos do mundo estão muito baixos, que daí o cara fala, já que não tem dividendo em nenhum lugar, eu vou correr risco no growth. Daí vai para essas coisas. Ou a bolsa começou a andar e o cara procura. Será que aqui não andou ainda? Aí talvez o cara também migra para small cap. Pode e ser. outra coisa que pós-eleição, nas últimas 4 ou 5 eleições que a gente teve, né? Que a gente teve que trocou, né, de mão o poder, o IDIV também foi menor que o IBOV. Nessas 4. O IDIV vai muito bem no Brasil. É um baita filtro, né? Porque o que acontece? O Brasil não é um país de alto crescimento. E uma ação, ela performa... Basicamente, são 3 componentes de valorização de uma ação. Você tem o crescimento do lucro por ação, né? O crescimento do múltiplo. Né? Se uma ação vale 10 vezes lucro, se ela vai para 20, ela dobrou. Né? E se o lucro cresceu, é mais ainda. E a reaplicação dos dividendos. E como o Brasil não cresce muito, não vem muito de growth daqui. Né? Não vem muito crescimento. Da onde que vem o total return do Brasil? Muito vem dos dividendos. Né? Não à toa que as grandes fortunas da Bolsa foram construídas por investidores que seguiram uma filosofia de dividendo, que é comprar essas ações tradicionais quando elas estão pagando dividendos muito atrativos. O IDIV tá bem melhor que o IBOV esse ano, né? Tá. Vale também, acho que é legal de pegar esse gancho, porque eu até tava vendo recente um pouco de consenso de mercado, assim, o pessoal tá projetando mais de 10% de yield. 10% pelo menos ali é o que a gente vê na média. E aí, R$60, ainda vários ruídos, essa é a verdade. Mas se você for pegar até o preço do minério, não é um patamar ruim, né? Se você for pensar para a geração de caixa da Vale. Excelente. É excelente, inclusive, dado a vantagem competitiva da Vale ainda de ser muito eficiente. E o dólar agora, E o dólar também ajudando nesse sentido. Então, eu sinceramente concordo. Eu também acho que é muito mais óbvio hoje Vale do que Petrobras. E aí, quando que você acha assim que... É difícil de dizer, mas quando que destrava assim o preço da Vale? Entendeu? Porque é barato para comprar, você ganha 10% de yield, mas às vezes o cara quer esperar. É nisso, né? Talvez nunca destrave. E não necessariamente isso é ruim. Como eu disse no começo aqui da nossa gravação, uma ação ela pode valorizar por 3 motivos. Um deles é a expansão de múltiplo, que seria esse destravamento. Outro é o crescimento do lucro, o que eu não acredito muito para a Vale. E o terceiro que é o dividendo. Se a ação não se move do lugar. Né? A Petrobras, se vocês forem ver o gráfico de longo prazo, ela, ajustado por dividendo, subiu muito. Mas se você tirar o dividendo... Petrobras ou Vale? Petrobras. Tá. Não saiu muito do lugar. Tá nesses R$30 aí faz anos. Só que ela paga tanto dividendo que o acionista ganhou muito mais do que somente a valorização do papel. Eu me lembro do caso da Eternit lá atrás. A Eternit ela pagava, acredito ou não, 30% de dividendo ao ano. Por quê? Porque era uma ação que tinha... uma empresa que tinha um envolvimento lá com amianto, a questão do amianto não era muito clara, tinha uma ação na STF, e quase como tudo no Brasil, demora-se anos para ser julgado. E tinha uma ação no STF para regular ou não a operação de amianto. E por conta disso, a empresa tinha, vamos dizer assim, uma espada na cabeça e ninguém quer comprar um ativo que pode não valer nada amanhã, porque uma decisão do STF. Então, a ação ficava muito barata, porque amanhã pode o STF vir e falar que não tem mais negócio. E o que acontecia? A ação ficava muito barata, naturalmente ninguém queria comprar aquele negócio, ela negociava 3 vezes lucro e pagava praticamente todo esse lucro na forma de dividendos, que dava um yield de R$30. Só que demorou 12 anos para ser julgado. Então, olha só. Não andou nada, mas se eu pego o dividendo, o cara ganhou 30% ao ano. Cara, quebrando no final, mas você ganhou 30% de dividendo ao ano e o papel não saiu do lugar. Então, aonde que eu quero chegar com isso? No Brasil, tem algumas empresas que, se você compra num patamar muito baixo e com yield muito grande, ela nem precisa
nem precisa subir, né? E nas minhas contas, o dividendo pode ser até maior que esse, né? Porque se você pegar o lucro que os analistas estão projetando, algo entre 10 a 13 reais por ação, dependendo do ano aí, dependendo do preço do minério. E se você for ver nos últimos anos, se você da Vale, se você somar dividendos e recompra, ela fez praticamente 100% de payout. A gente olha muito para o dividendo, mas a recompra tem que ser analisada também. Nos últimos 2 anos, a Vale recomprou 20% das suas ações. Ela pagou 10% de dividendo e 10% de recompras. Mas, para mim, acionista, não importa muito se é dividendo, se é recompra. Até no Brasil, melhor que seja dividendo, porque não tem tributação, né? Se tivesse tributação, talvez fosse melhor recompra. Mas na hora que você olha esse total comp, né, essa remuneração total, ela tem condição de pagar 20% ao ano com esse preço de minério que está hoje, que não é um preço de minério nem muito próximo da máxima dos últimos anos e nem da mínima dos últimos anos. Nos últimos 10 anos, o minério de ferro chegou a bater $42 em 2016, no começo de 2016, e chegou a bater $224 em 2022, quando deu o início lá do conflito da Rússia e da Ucrânia. Eu gosto do modelo da Modarã de precificar commodity. Pega o médio dos últimos 10 anos, que é bem esses $110, muito próximo do que negocia hoje, e faço valuation em cima disso, né? Sabendo que o preço provavelmente não vai ser esse no próximo ano, mas quem sabe ao longo dos próximos 10 anos tem uma chance de estar muito próximo da média. Eu gosto de fazer valuation de empresas de commodity assim, para mim tem funcionado. E se você fizer esse preço, pegar esses $110, que é a média dos últimos 10 anos, a Vale teria a condição de pagar 20%. O que faria a Vale não pagar? Programas de investimento, que não é o que ela tem feito. Ela segregou, né, a empresa em duas, fez a cisão dos ativos de base metal, lá, cobalto, níquel e cobre. Esses 3 numa nova empresa, trouxe um investidor, né, se não me engano, o fundo da Arábia Saudita, lá de recursos deles lá. E, pelo que eu sinto, quem vai fazer o CAPEX dessa área, que tem bastante crescimento, por conta de transição energética, vai demandar bastante cobre e níquel, vai ser os investidores com diluição da Vale. E nos meus modelos, eu nunca precifiquei muito bem esse negócio, porque o dinheiro de verdade vem do minério de ferro, que não cresce mais. Você pega a produção de minério de ferro da Vale, não deve crescer nos próximos anos, cresce um pouquinho lá no guidance deles, mas assim, bem pouco perto do que foi o crescimento lá atrás. Na década de 2000, a Vale deve ter multiplicado por 5, 10 vezes a produção. Isso não existe mais. Então, isso aqui deve ser um ativo gerador de renda, dividendos e recompras, e a parte que vai CAPEX, ela está trazendo investidores para fazer esse investimento. Então, é essa alocação de capital que ela tem feito. Para o acionista, se o preço do minério de ferro ficar do jeito que está, a tendência é que os dividendos sejam maior que esse, porque o pessoal bota esses 10%, mas na minha concepção deveria ser analisado o dividendo mais a recompra, que daí dá quase 20%. Então, será que precisa destravar? Ou eu ganhar 20% ao ano em dólar? Tá ótimo. Tá bom. Nem sei se precisa destravar. Talvez nem queira, porque daí eu reaplico. Que eu fico comprando esse... Nessa mesma lógica, mudando um pouco até de setor, talvez, será que BB Seguridade não pode ser olhada um pouco por esse lado também? Porque é uma ação que paga um dividendo bom, mas assim, se você olha o gráfico, assim, pega, não é um negócio que deu uma baita multiplicação de capital se você olhar só para a performance da ação mesmo. Então, você considera que BB Seguridade pode ser vista como esse lado também? Ou não necessariamente? Sim. Acho que toda ação de dividendo estável tem que ser analisada assim, né? Entendi. Daí alguém fala, pô, não é legal destravar? Pode ser. Se o papel dobra, a Vale dobra, a BB Seguridade dobra de preço, talvez você venda esse ativo e compre outros. Mas, para o investidor de longo prazo, aquele cara que olha o dividendo, não sei se deveria ser algo que ele deve buscar ou torcer. Talvez o ideal seja que o preço fique barato e você possa comprar sempre, recomprar sempre, né? Obviamente que no caso da BB Seguridade tem um risco lá, que é o contrato em 2033, que eu acho que vai ter que ter algum acordo, alguma espécie de outorga, né? São empresas que
são irmãs, assim, a BB Seguridade, o Banco do Banco do Brasil. Tem até, eu estava conversando com o RI de uma das duas empresas, eles falaram que tem uma sobreposição muito grande de acionista minoritário, Uhum. então tá meio Mas você que em acha casa. Mas você Vai acha ser até antecipada essa revisão. O Nishio escreveu um relatório agora falando sobre isso. Eu Acho que se é fosse do 2033, governo, né? É 2033, não é? É. Foi que finaliza. sim. Só que você acha que você está por um lado mais positivo ou negativo dessa renovação desse contrato? Porque primeiro, que está muito longe ainda. Sim. Então é muito difícil também de ficar tentando. Até a própria empresa acho que falou que nem estava fazendo nenhum tipo de tratativa. É. Queria fazer 5 anos antes só, que aí é 2028. Isso. Então, como que você olha para isso? Porque o pessoal sempre pergunta essa Eu parada. também acho que a tendência é todo mundo empurrar com a barriga e depois resolve. Mas se eu fosse do governo, do Ministério da Fazenda, eu estaria analisando de antecipar isso, porque você Tá? traz... Provavelmente a BB Seguridade vai ter que pagar alguma espécie de outorga para o Banco do Brasil para renovar por mais 20, 30 anos, Uhum. e você traz esse dinheiro hoje para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil poderia pagar um dividendo extraordinário O governo, no momento que o governo precisa. É verdade. e não deixa para o próximo governo. É verdade, até porque não vai ser o próximo, não vai ser. 2028 Possivelmente não é o mesmo governo, né? pode até ser, mas assim, é um na mão ou dois voando, Faz sentido. né? Um na mão ou um voando, né? Faz Eu sentido. prefiro um na mão. Faz sentido. Não sei se eles viram isso. É. Mas eu acho que 5 a 10 bilhões de reais aí que daria para o governo levantar. A mais, né? O governo. A gente estava falando de Vale, e aí o que eu lembrei foi que o momento em que Vale, para mim, talvez perdeu um pouco do brilho do investidor estrangeiro foi nesse começo de ano, quando cotaram o Manteiga, né, para assumir. A gente teve um recorde de fluxo de saída de investidor estrangeiro na bolsa naquele dia, e de lá para cá parece que Vale ficou meio que largada às moscas, assim. A impressão que eu tenho é que enquanto não definirem quem será o novo CEO e quais são realmente os passivos ali, né, eles estão variando lá, provisionamentos de Mariana, Brumadinho, enfim, tem algumas divisões ali com o Samarco e outras empresas. Acho que enquanto não definir isso, Vale vai ficar nesse marasmo aí. Porque a gente tem visto até ela variar, às vezes, menos do que o minério de ferro, né? O minério sobe e Vale fica meio parado. Sim, o desconto dela frente aos pares internacionais deve estar na máxima. Sim. Acho que se você for pegar o valuation relativo, acho que tá na máxima. Agora, não necessariamente isso é ruim para a Vale, porque a Vale está recomprando ações, Sim. né? Ela está recomprando num preço... E é bom para acionista, né? Que no final do dia. Essa é uma discussão muito interessante, porque o que eu sinto no mundo, tá? Não é só no Brasil, no mundo. O investidor, ele tem ido cada vez mais para investimentos passivos e tem comprado muito essas empresas de AI, né? O capital do mundo está indo Verdade. para essas empresas de AI e outra parte do capital do mundo está indo para fundos passivos que compram essas empresas aí ligadas a AI, Nvidia, porque são empresas representativas. E as empresas tradicionais do mundo estão com um gap de valuation que acho que nunca foi visto na história. Assim. Você pega banco, siderúrgica, Utilities nos Estados mineradora... Unidos. Como é que é? Utilities nos Estados Unidos. Utilities nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, essas empresas não estão valendo tanta coisa. Então, aparentemente, parece que não tem Quem poderia ser o comprador disso? Os fundos de value investing e tal. Só que esses fundos não performaram muito bem nos últimos 10, 15 anos no mundo e os investidores estão sacando dinheiro deles para comprar SP500 lá, aqueles ETFs, né? Uhum. Então, essas empresas estão ficando sem um acionista, sem um acionista marginal, sem um comprador marginal. O que as empresas mais espertas estão fazendo? Como a Vale, ArcelorMittal, estão recomprando, a Barclays, estão recomprando essas ações. Assim, eu brinco que tem os acionistas gratos e os ingratos. Os ingratos são aqueles que, a empresa está entregando, ela tem um negócio que existe, é sólido, só não é tão sexy, vamos dizer assim. Mas tem os acionistas ingratos que estão vendendo a 4, 5 vezes lucro. Eles não querem mais esse tipo de ação. Estão saindo. Quem são os gratos? Os acionistas gratos são aqueles que permanecem. Então vamos pegar o capital da empresa, recomprar os acionistas ingratos e no final do dia só vai ficar os gratos. Talvez sejam poucos acionistas no final, né? Essas empresas aí vão recomprar bastante do float. Estava vendo a ArcelorMittal recomprou 35% das ações em circulação em 4 anos. É bastante.
É muita coisa. A Vale comprou quase isso também. Comprou 20 em 2 anos. Se você fizer, a velocidade é muito parecida. A BBSEG também tá com o programa de recompra aberto até fevereiro de 2025. Acho que é nessa mesma linha. Sim. Eles ainda têm espaço para comprar do Sim. float que tem. Eu acho que a BB Seguridade vai ter que parar, porque ela tem que ter um limite, Tem um de limite novo de- mercado é. e tal. Acho que Mas as empresas que não têm, tipo, uma Vale não tem, é free float total, né? Entendi. Então essa empresa tem que comprar tudo até, tá bom, só vai sobrar eu de acionista no final lá.